na direção de Deus, e o primeiro princípio é o princípio do perdão. Você vai dizer, Josi, mas isso é princípio? Sim, porque quando se trata de perdão é uma coisa muito engraçada muitas vezes, porque quando se trata de nós, o perdão ele é sempre bem-vindo. Agora, quando é com o nosso irmão, aí a história já muda um pouquinho. Sabe, se você fere, se você machuca, se você libera palavras que machucam o seu irmão, você chega nele depois de um arrependimento e fala, olha, irmão, me perdoa, e você vai embora com a sua consciência limpa, porque você foi lá, pediu perdão, então para você está tudo certo, para nós está tudo certo. Só que quando alguém nos machuca, quando alguém nos fere, é diferente, a gente pensa diferente. Quando a pessoa chega em nós para pedir perdão, muitas vezes a gente perdoa da boca para fora. Muitas vezes a gente fala, olha, então tá tudo bem, tá tudo resolvido. Mas quando o irmão passa, você vai matutando coisas na sua cabeça sobre o irmão. Você vai falando, lá vai, hein? Fez isso comigo e agora vai indo, seguindo a vida feliz, seguindo a vida contente. Então, quando a gente fala de perdão, a gente tem que começar a entender que existe um ser humano na outra pessoa, assim como existe em nós. Então, se nós merecemos o perdão de Deus, a outra pessoa também merece. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia em Mateus, bem rapidinho. Tá para cá. Mateus, capítulo de número 6, versículo de número 14. Do 9 ao 14, vai estar dizendo assim, portanto vós orais assim, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, tanto na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos induza à tentação, mas livrai-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também o vosso Pai Celestial vos perdoará. Isso eu acho muito interessante, porque a Bíblia está dizendo que nós temos que perdoar. A Bíblia está dizendo que não importa se o irmão te apunhalou pelas costas, não importa o que é que ele tenha feito com você, se ele olhou de mau jeito, se ele falou mal de você, se ele falou mal da tua família, se ele brigou com você, o que é que ele tenha feito, você tem que perdoar. Isso é um princípio que você não pode abrir mão, é o perdão. Josi, mas você não sabe o que fizeram comigo, você não sabe o quanto me machucaram, o quanto me feriram, o quanto brincaram com os meus sentimentos, mas a Bíblia nos instrui a perdoar. Se não me falha a memória, Pedro vai perguntar a Jesus, se não for Pedro, os irmãos me perdoam, mas acho que é ele que vai perguntar a Jesus, quantas vezes eu tenho que perdoar? Até 7? Jesus vai dizer, olha, não te digo até 7, mas até 70 vezes 7, sabe, 490 vezes. Então assim, se o irmão pisar na bola com você 490 vezes, você tem que perdoar 490 vezes e deixar o seu coração limpinho, sabe, não é perdoar aqui e quando o irmão está passando vai falar, lá vai o miserável que me machucou, que me feriu, sabe, não é assim que funciona. Você pode enganar o irmão, enganar quem está à sua volta, só que Deus ele te conhece, Ele conhece o teu coração. Tem um outro texto da Bíblia que vai dizer assim, que da mesma forma que nós perdoamos, o nosso Pai nos perdoa. Isso me leva a pensar que se eu não perdoo, talvez eu também não esteja sendo perdoada. Porque se é da mesma maneira, você entende que se eu não estou perdoando o meu irmão e da mesma maneira que eu perdoo, Deus me perdoa, se eu não estou perdoando, talvez eu também não esteja sendo perdoada. Às vezes a gente fica com os nossos porquês, sabe? Falando, Deus, olha, eu não vou perdoar porque fez isso comigo. Eu não vou perdoar porque me machucou assim, porque me feriu assim, porque fez aquilo e aquilo outro comigo. Sabe, só que não é isso que Cristo nos deixa. Cristo nos ensina que nós temos que perdoar. Sabe, e é você perdoar e viver livre. É você ter o seu coração limpo, você desejar o bem para o seu irmão. Não é ser hipócrita, não é ser falso e falar para o irmão que você perdoa e depois estar ali, sabe, pensando coisas ruins do seu irmão, guardando ele no seu coração. Sabe, com mágoa, com rancor, isso não agrada a Cristo. O segundo princípio que eu quero falar, eu acho que muitas às vezes a gente pensa, isso não tem nada a ver, só que é a adoração.
Sabe, porque a gente vem para a igreja e às vezes a gente vem cansado, às vezes a gente vem, sei lá, machucado, às vezes alguém nos feriu, nos falou alguma coisa que entristeceu a gente. Só que a gente está aqui na condição de servo para adorar o nome de Deus, para adorar a Cristo. Então, se a gente entra pela porta da igreja para dentro, é para adorar o nome dele. Eu penso comigo que é inadmissível você entrar aqui e não adorar o nome dele. Seja no choro, seja no sorriso, seja no cantar, ou no fechar o olho, ou pregando, ou dançando para Jesus, ou seja lá da forma que você adora ele, mas você não pode entrar pelas portas da casa de Deus e não prestar um culto decente para ele. Sabe, porque às vezes a gente fala assim, nossa, eu estou tão cansado, mas imagina quanta coisa Jesus não faz, de quanta gente ele não cuida. Sabe, vamos usar essa linguagem, pensar, poxa, imagina se Jesus fala assim, hoje você se vira, cuidei de muita gente, os demônios vão ir tudo te atacar, você se vira e desvia deles, porque eu estou cansado. Imagina se, sabe assim, se Jesus agisse conosco da mesma forma que nós agimos com ele. Muitas vezes a gente vem para a igreja e com hipocrisia, sabe, reclamando de tudo. Só que não é fácil, gente. Está escrito lá na Bíblia, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Então não fica esperando que tudo vai ser fácil, não fica esperando que tudo vai ser mil maravilhas para depois você adorar Jesus, porque não é assim que ele está nos ensinando. Ele já deixou avisado, se alguém pregou para você ou ensinou que ia ser fácil, tira isso da sua cabeça, não é assim que funciona. Aqui embaixo nós vamos ter aflições, sim. Eu costumo pensar que se aqui fosse bom, não teria necessidade de Jesus preparar um novo lugar para nós. Nós ficaríamos aqui mesmo. Mas não é assim, sabe? Então nós temos que colocar dentro de nós que quando nós chegamos até a igreja é para adorar o nome dele. Não é para ficar bisbilhotando a vida do irmão, se o irmão chorou, se o irmão está triste, se o irmão está assim ou está assado. É para adorar o nome de Jesus com o seu melhor. Sabe, com aquilo que você tem em você. Jesus sabe quando você está cansado mesmo. Quando você podia levantar e não levantou. Jesus sabe quando você chega aqui quebrado. Ele sabe, ele te vê, ele te conhece. Mas ele sabe quando você está dando desculpa. Porque as coisas não estão acontecendo do seu jeito. Ou porque as coisas não estão acontecendo da maneira que você gostaria. Jesus conhece o seu coração. E adorar o nome dele não é só aqui, não é só na nossa casa, é em todo lugar. Sabe, em todo lugar nós temos que adorar o nome do Senhor Jesus. Em um certo momento na Bíblia, Jesus vai dizer, olha, somente ao Senhor adorarás e prestará culto. Então, quando nós vemos aqui, é para prestar culto para Ele. Não é um culto qualquer, não é qualquer coisa. Você não gosta de receber qualquer coisa. Você não gosta de receber o restinho que sobrou dos outros. Você não gosta de comer o resto que sobrou. Você gosta de receber o melhor. Quando nós estamos na igreja, tudo aqui depende de todo mundo. Sabe, aqui não gira em torno de um só, gira em torno de todos. Então, se todo mundo faz a sua parte, se todo mundo se entrega, o culto, ele flui melhor. Sabe, as coisas acontecem melhor. Mas se você entra na igreja, senta aí na sua cadeira confortável e fica aí, eu não vou levantar porque está difícil. Está difícil para todo mundo tem problema, todo mundo tem luta, todo mundo tem adversidade. Mas todo mundo quer chegar no céu, todo mundo quer morar com Cristo, todo mundo quer adorar o nome dele. Eu não vou adorar o nome do Senhor Jesus porque hoje só veio eu e fulano outro. Então nem vamos fazer culto, vamos embora. Imagina se lá no céu chega só você, fulano e fulano outro. Vocês não vão adorar o nome de Jesus porque só subiu vocês 3? Sabe, vocês não vão glorificar o nome de Jesus porque estão em pouca gente? A Bíblia vai dizer, onde estão 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estou. Então, a partir do momento que você entra pelas portas da igreja, não tem mais motivo nenhum para você não adorar o nome dele. O próximo princípio que eu vou falar, ele quebra qualquer desculpa que você der para não adorar o nome de Deus, ele quebra. Qualquer desculpa que você der para não fazer as coisas para Jesus, ele te quebra no meio. Você não tem nem argumentos para dar para ele. E o terceiro princípio que eu quero falar é um princípio que você vai falar, meu Deus. Mas é buscar a Deus acima de todas as coisas. Isso é um princípio que nós não podemos perder.
Josi, mas eu estou namorando e o meu namorado não quer ir no culto. Então larga o seu namorado para lá e vem buscar Jesus. Porque se o seu namorado ficar no lugar de Jesus, Jesus vem e tira. Porque ele não divide a glória dele com ninguém. Então tudo aquilo que você coloca no lugar que é de Jesus, ele vai tirar. Não se preocupa, tudo aquilo que está impedindo Jesus de tocar você, porque você colocou isso na frente, ele vai tirar. Pode não ser hoje, não ser amanhã, mas pode ser daqui 10 anos. Quando você menos esperar, ele vem e tira. Ele vem e arranca, porque o lugar dele na sua vida é dele. Sabe, é buscar a Deus acima de todas as coisas. Ele quebra qualquer coisa que você inventar. Eu não vou ir para a igreja hoje porque eu estou cansado. Buscar Deus acima de todas as coisas. Te quebra. Eu não vou ir hoje porque veio fulano aqui na minha casa, faz tempo que eu não vejo. Então pega fulano, vem para a igreja, adora o nome do Senhor Jesus. Porque você não tem desculpa para ficar lá na sua casa. Você não tem desculpa para não adorar o nome do Senhor Jesus. Tudo aquilo que você inventa, Jesus conhece. Tudo aquilo que você fala para as pessoas que engana o ser humano, não engana Deus. Aquilo que você cria na sua cabeça, que você até acredita que é verdade, não engana a Deus. Engana as pessoas, engana a mim, engana o apóstolo, engana quem você quiser. Mas Deus, Ele te conhece e Ele está te vendo. Então você precisa adorar a Deus com todo o seu ser. Deus vem antes do seu trabalho. A igreja talvez não, mas Deus sim. Deus vem antes do seu trabalho, Deus vem antes dos seus estudos, Deus vem antes dos seus filhos, vem antes dos seus pais, vem antes de qualquer coisa. Jesus, Deus vem antes. É Ele primeiro na sua vida. Então se você está priorizando outra coisa que não é Jesus, fica tranquilo que Jesus ele vai dar um jeito e vai voltar a colocar o lugar dele em evidência na sua vida. Amém? Aleluia. Esse aqui eu gosto bastante porque, além de um princípio muito interessante para mim, ele é um mandamento que vai dizer: ama o teu próximo como a ti mesmo. Eu gosto bastante disso, porque ele leva a gente a pensar muita coisa, sabe? Porque amar o próximo não é você ficar lambendo as pessoas. Amar o próximo não é você ficar com falsidade, abraçando as pessoas que muitas vezes te ferem e te machucam. Isso não é amor ao próximo. Amar ao próximo é quando aquele que cuspiu em você, precisar de você, você ir com todo o seu amor e pegar na mão dele, ajudar ele a sair do buraco. Sabe? Amar ao próximo não é você ir almoçar todo dia com um irmão que vive falando mal de você, ou que muitas vezes a sua personalidade não bate com a dele. A gente é ser humano, acontece isso. Nem todo mundo que você conhecer vai se dar bem com você. Sabe, mas aí tem aquele um que te fere, aquele um que te machuca, que inventa coisa de você, da sua família, que dá risadinha, que te incomoda. É ele que você tem que mostrar que você ama. Sabe, porque os outros é muito fácil. Aquilo que é fácil deixa a gente num estado de conformidade, sabe? De acomodismo. Mas quando se trata dessa pessoa que muitas vezes te machucou, te feriu, isso não é só na igreja, talvez é dentro da sua família. Sabe, aquela pessoa que desacredita de você e fala: esse aí não vai chegar em lugar nenhum. Esse aí é a ovelha negra da família, não vai chegar em lugar nenhum. Aquele que zomba de você, é para ele que você tem que mostrar o seu amor ao próximo. Amor ao próximo é uma coisa assim muito interessante, sabe? Porque a gente gosta de ser amado. A gente gosta de ser bem tratado, a gente gosta de ser bem recebido, a gente gosta de ser bem cuidado. E muitas vezes a gente não cuida bem dos outros, a gente não trata bem os outros, a gente não zela dos outros. Às vezes a gente está em situações que não diz respeito a outras pessoas, é só sobre nós. E aí nós começamos a tratar mal as pessoas. Isso não é amor ao próximo, isso é egoísmo. Ninguém tem nada a ver com os seus problemas, ninguém tem nada a ver com as suas dores, ninguém tem nada a ver com as suas lutas. Então trate bem as pessoas, ame ao próximo e mostre amor de verdade. Como eu já disse aqui, Deus sabe quando você está sendo verdadeiro e sincero, porque Ele te conhece. Então, quando você está só com hipocrisia, vem o irmão, vou cumprimentar ele assim, sabe, só por fazer uma cena, fazer uma sala para ele. Mas Deus está vendo quando ele sai e você começa a falar mal. Deus está vendo quando ele sai e você começa a pensar coisas ruins sobre ele na sua cabeça.
Josi, mas você não sabe o que ele fez comigo. Eu não preciso saber, Deus sabe. E se Deus perdoa ele, por que é que nós não vamos perdoar? Por que é que nós vamos ficar guardando rancor no nosso coração? Por que é que nós vamos ficar poluindo a nossa alma com tristezas, com amarguras desnecessárias? É uma questão de perdão, é uma questão de demonstrar amor ao próximo. Jesus, como é que perdoa? Eu não sei te explicar como é que perdoa. Talvez aquilo que funciona para mim não funciona para você. Talvez a forma que Deus trabalha em mim para perdoar alguém que me feriu, que me machucou, que me caluniou, é diferente da forma que Ele vai trabalhar com você. Mas Ele sabe como é que Ele trabalha em você para você perdoar alguém. Então, quando você estiver magoadinho com alguém, não vai fofocar com os outros, falar mal do irmão, vai falar com Deus. É Ele que pode limpar o seu coração. É Ele que pode tratar as suas feridas. É Ele que pode curar a sua alma. Não adianta você gastar o seu tempo falando mal dos outros, pensando coisas ruins sobre os outros. Não adianta, isso só prejudica a você mesmo. Isso só faz mal a você mesmo. O irmão, ele fez mal para você, você não gosta dele, a vida dele está seguindo. Ele está crescendo, está trabalhando, está criando família, está fazendo a vida dele andar para frente. É você que está andando para trás, pensando que está andando para frente. Sabe, pensando que está evoluindo, mas quanto mais você acha que está indo para frente, você só está indo para trás. Está todo mundo vendo que a sua vida não anda por amargura, por não respeitar as pessoas, por brincar com os outros, por guardar os outros no coração. Onde está o seu amor ao próximo? Onde está o seu amor pelos outros? Não é simplesmente amar, é amar como você ama você. Sabe, você não tolera certas coisas em você, acredito eu, assim como eu não tolero coisas em mim. Então tá tudo bem você não tolerar certas coisas, mas você precisa respeitar e amar. Você não precisa lamber ninguém, não precisa fingir nada com ninguém, mas o amor que você sente pelo seu irmão tem que ser o mesmo que você sente por você. Isso é muito difícil, porque é muito difícil. Não fala para mim que é fácil você amar o seu próximo do mesmo jeitinho que você se ama. Porque eu me amo muito. E é difícil eu amar muitas outras pessoas do mesmo jeito que eu me amo. Sabe, isso é real na vida de todo mundo. É ser sincero e verdadeiro. Muitas vezes as pessoas fazem coisas com a gente que quebra a gente. É difícil voltar a amar. É difícil perdoar. Mas não é impossível. Sabe, com Cristo a gente consegue. Se Cristo deixou escrito na Bíblia que a gente tem que fazer, é porque Ele sabe que a gente dá conta. Sabe, então você tem que botar o seu joelhinho no chão e falar com Ele. Sabe, desabafar para Ele, conta para Ele. As coisas estão te ferindo, estão te machucando, conta para Ele. Não quebra os princípios, não abre mão dos princípios porque está difícil, porque isso ou aquilo. Não faça isso na sua vida. Porque a Bíblia vai dizer que quem não segue isso não tem a Ele. Sabe, não tem a Deus. Imagina você deixar de ter Deus porque você não consegue perdoar um irmão que falou mal de você uma vez. Sabe, isso é muito sério. É abrir mão de um relacionamento incrível com Deus por causa de nada. Sabe, por causa de qualquer coisa. E aí Deus tem planos lindos para fazer na sua vida. Deus tem coisas grandes para realizar em você. E não acontece porque os princípios estão quebrados. Porque não dá para avançar, entendeu? Não vai avançar se não estiver de acordo com o que a Bíblia está dizendo. Aí as coisas não batem, não fazem sentido. Vai avançar sim, se você colocar a palavra de Deus como é que eu posso dizer? Como o centro do seu coração. Eu vou fazer alguma coisa, então primeiro eu vou consultar a Deus. E aí, Deus, não é o seu melhor amigo, não é o seu pai ou a sua mãe, é também, só que primeiro Deus, sabe? Porque o seu pai e a sua mãe não está acima de Deus, a sua esposa, o seu esposo, o seu namorado, o noivo, enfim. Ninguém está acima de Deus. Então o primeiro que você tem que consultar é Ele. Está agradando a Ele? Está do jeito que Ele quer? Está do jeito que Ele gosta? Talvez você está com uma decisão na sua cabeça que todo mundo aprova, mas Deus desaprova. E aí, você fica com todo mundo ou você fica com Cristo? Você fica com quem está te apoiando ou você fica com a opinião de Cristo, que morreu numa cruz por você, que entregou a vida dele por você, que está preparando, que já preparou um lugar incrível para você morar lá em cima? Sabe, às vezes você quer agradar os outros aqui embaixo. Ah, para com isso. A Bíblia vai dizer que
Cristo não agradou a todo mundo. A gente não vai agradar a todo mundo. Então para de tentar ser perfeito para todo mundo. Para de quebrar princípios para agradar outras pessoas. Para de quebrar aquilo que Deus estabeleceu, que Cristo estabeleceu, por conta que você está com medo de ser julgado por outras pessoas. Deus, Ele te justifica. Sabe, Deus, Ele está com você em todo o tempo. Se estão sendo injusto com você, Ele vai resolver. Se estão fazendo coisas que Deus não está gostando, Ele mesmo resolve. Você não precisa pedir, olha Deus, pega o irmão, fulmina ele. Você não precisa disso. Sabe, você não precisa falar assim, ai Deus, olha que o irmão fez isso comigo, quebra ele, porque senão eu vou lá e quebro. Você não precisa disso. Jesus, Ele é um Deus justo, sabe? Deus, Ele é justo, Ele é verdadeiro. Ele não brinca com você, Ele não é ser humano que nem nós, que fica muitas vezes prometendo coisas e não cumprindo. Aquilo que Deus promete, Ele cumpre. Se porventura não aconteceu alguma coisa na sua vida, Ele ainda tem o controle de tudo. Ele sabe como age. De repente você saiu da onde Ele queria e Ele teve que mudar as coisas para não te perder. Sabe, muitas vezes a gente fica questionando Deus, mas por que isso? Por que aquilo? É porque os princípios foram quebrados. E aí Ele tem que mudar tudo para te pôr no lugar de volta. Ele tem que mudar tudo, Ele tem que fazer coisas que talvez nem seria necessário, mas porque você está quebrando os princípios, porque você está desagradando a Ele, aí Ele tem que fazer todo um movimento para te botar no centro, para o inimigo não te levar, sabe? Às vezes a gente se cega, às vezes, a gente fica assim olhando muito os defeitos dos outros, é muito errado, a gente fica olhando os defeitos dos outros, sabe, falando, ei, não vai dar em nada, só que quem não está dando em nada é a gente. Sabe, às vezes a gente fica assim... Eu não sei se você já viu, mas eu já vi uns irmãos que xingam usando uns termos da Bíblia, sabe? Lá vai os irmãos de José. E não sei o quê, sabe? Falando assim, ofendendo as pessoas. Isso não é legal. Imagina se fizessem com você. Isso é julgar as pessoas. Aí começa a xingar os irmãos e começa... Sabe, xingar assim, usando as coisas da Bíblia, eu já vi muito isso. Ofendendo as pessoas, usando os maus testemunhos que a Bíblia nos mostra. Sabe, falando coisas absurdas e achando que está tudo bem, porque não é um palavrão conhecido no mundo. Está na Bíblia, então está tudo certo. Só que não é assim. Sabe, Jesus não se agrada disso, não. Jesus não gosta disso. Aí a tua vida não vai para frente, não evolui, está pedindo para Deus tanto uma coisa, não entende por que não vem. Não vem porque os princípios estão quebrados. José, eu queria um casamento, mas Jesus não manda o casamento porque os seus princípios estão quebrados. José, eu queria um filho, Jesus não manda o filho porque os seus princípios estão quebrados. José, eu queria que o meu pai e minha mãe chegassem na igreja, mas você não está sendo exemplo, você não está seguindo os princípios, sabe? Eles estão vendo, pode não te falar, mas as pessoas veem. As pessoas enxergam coisas em nós que muitas vezes nós não percebemos. A gente vai passando e só vivendo, deixa a vida me levar, e vai indo. Só que as pessoas estão observando o que está acontecendo, as pessoas estão vendo as suas rachaduras, as pessoas estão vendo o que está quebrado em você. As pessoas estão vendo que você precisa ser moído, refeito, reconstruído. Mas você não enxerga. Porque foi passando o tempo e foi se esquecendo dos princípios. Nem a Bíblia lê mais. Sabe, acha que porque leu a Bíblia inteira uma vez, ou nem leu inteira, mas leu uns versículos aí que todo mundo fala, então já está bom. Não é assim, você precisa se alimentar todos os dias. Você precisa renovar as forças da sua alma todo dia, assim como você come feijão, arroz todos os dias, ou sei lá o que você come, você precisa alimentar a sua alma da palavra de Deus. Porque todos os dias, não é porque você já leu um texto 3 vezes que ele nunca mais vai revelar nada novo para você, ele revela. A palavra de Deus, ela não é desperdiçada. A palavra de Deus, ela não é lançada ao vento, sabe? Então, se você pegar a Bíblia para ler, você só está fazendo bem a você mesmo. Josi, mas lá no meu serviço eles ficam me zombando, me chamando de crentinho de meia tigela, e me chama disso ou daquilo. Dê glória a Deus. É difícil, mas glorifica o nome de Deus, porque um dia você vai estar lá na glória, sabe? Um dia você vai estar lá com Cristo.
E vai saber onde quem está rindo de você vai estar. Torça e ore para que eles estejam lá com você, mas vai saber. Aí você vai ficar dando ouvido para o que as pessoas estão falando. Você vai abandonar os princípios, você vai abandonar a sua fé, porque as pessoas estão rindo de você, porque estão falando isso ou aquilo. Não vale a pena você desperdiçar o sacrifício de Jesus. Começa por aí, sabe? Jesus, ele estava lá, tranquilo, não precisava. Os miseráveis éramos nós, sabe? Não era ele não precisava fazer nada por nós. Mas aí ele desceu com todo o amor, sabe? Com um amor inexplicável, que nós nunca vamos sentir um amor igual ao de Jesus. E dizer assim que eu amo o tanto que Jesus amou, o tanto que Jesus ama. Imagina o tanto que Jesus te ama, a ponto dele dar a vida dele, sabe? De furarem as mãos dele, de humilharem. Aí, a gente esquece disso, esquece do nosso Criador, a gente esquece do porquê nós estamos aqui. Nós não estamos aqui pelas pessoas, nós não estamos aqui para agradar ninguém ou para fazer ninguém sorrir, nós estamos aqui por Jesus, sabe? Nós estamos aqui, nós temos que pregar o nome dEle, nós temos que levar o Evangelho por aí, por amor a Ele. Por amor a Jesus, por amor a Deus, pelo cuidado dele com as nossas vidas. Só que a gente ultimamente está muito frouxo, sabe? A gente não faz mais nada para Jesus e quando faz reclamando. Tudo o que vai fazer para Jesus é uma desculpa, é um blá blá blá, é um isso e aquilo. É um ai eu estou cansada, é um ai aquilo. Ai eu não vou não porque isso. Sabe, faça com amor. Faça porque você ama Jesus por gratidão. Vá em busca de outras almas. Vá em busca de pessoas que precisam ser alcançadas por Cristo. É muito fácil a gente sair por aí falando que a gente é crente, a gente não faz nada. É fácil falar. A gente não vai em busca de uma alma, sabe? Eu penso que aqui o Paraná, nossa região, é muito tranquilo demais. Aí às vezes a gente esquece que o mundo não é brincadeira. Sabe, não tem ninguém sendo morto ali na frente porque está entrando na igreja. Sabe, não tem ninguém apedrejando ninguém ali, não tem ninguém apontando uma arma na sua cabeça. Só porque você é cristão. A gente está muito folgado ultimamente. Sabe, se esquecendo dos princípios que Deus nos deixou. A gente acha que aqui é um spa. Mas a coisa lá fora, em outros lugares é muito mais séria do que está aqui. Às vezes a gente aqui, falando de todo mundo, às vezes a gente fica meio cego, sabe? A gente não enxerga o que está acontecendo. Os fins dos tempos já chegou há muito tempo. E a gente fica brincando com a cara de Deus. A gente acha que brinca, né? Porque a gente não brinca, mas... Até quando? O que Deus vai precisar fazer com a gente para a gente abrir o olho? Sabe? Para a gente entender o que é evangelho de verdade? Para a gente pegar esses princípios aqui e levar todos os dias na nossa vida. Não é só de vez em quando. É todo dia. Sabe? Será que Jesus vai precisar mandar alguém aqui dentro da igreja e, sei lá, apontar a arma na cara de alguém para a gente acordar que Jesus está voltando, que a gente não está aqui num spazinho para brincar, a gente está aqui para adorar o nome de Deus de verdade, não é para brincar, não é qualquer coisa. Jesus não é brincadeira. Eu já estou terminando. Eu só quero que você guarde na sua mente, no seu coração, que você firme isso em você, que você não pode abrir mão disso aqui por nada, nada. Sabe, não importa o que te ofereçam, não importa a situação, isso aqui é o que vai garantir a sua morada lá no céu. É o que está escrito aqui, que você segue aqui, sabe? Que vai levar você a chegar lá em cima. Não é a Netflix, não é as outras coisas que o mundo tem por aí, não é o celular, ou tantas outras coisas. Daqui a uns tempos, o celular está evoluindo tanto que ele não vai existir mais. Aí vai vir o chip, e aí? Você vai ficar apegado a isso até quando? Sabe, isso aqui, é aqui que nós temos que firmar a nossa vida. Que você guarde essa mensagem no seu coração, que Deus possa ministrar melhor a sua vida. Amém? Agradeço a oportunidade, você aplauda bem forte o nome do Senhor Jesus.